Prezado presidente, senador Renan Calheiros, prezado presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, prezados amigos governadores, amiga governadora, prezados amigos senadores e senadoras, deputados, imprensa aqui presente. Eu vou ser muito breve, presidente, para dar oportunidade para os outros governadores do Centro-Oeste também se manifestarem rapidamente. Em primeiro lugar, para agradecer o Senado e a Câmara dos Deputados por estarem construindo uma agenda importante para os estados. Estive aqui no início dessa legislatura conversando com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado sobre a regulamentação do comércio eletrônico. A conclusão desse processo é muito importante para os estados e temos outras matérias já aprovadas no Senado que estão na Câmara dos Deputados e que são de interesse do conjunto dos governadores. É muito importante darmos efetividade a essa reunião para melhorar a saúde financeira dos estados, para que possam cumprir seus compromissos com os servidores públicos, melhorar a qualidade dos serviços públicos e recuperar a capacidade de investimento, que é o que a população espera de nós. Nesse sentido, serei muito objetivo, senhor presidente. Em primeiro lugar, para pedir uma atenção especial ao presidente da Câmara dos Deputados para apreciação do PLP 54, já de 2015, já aprovado no Senado Federal, que convalida os benefícios fiscais e permite os estados adotarem as mesmas alíquotas. Entendo que esse é um projeto importante para melhorar a saúde e a competitividade dos estados. Quero também aqui defender a aprovação da proposta de emenda à Constituição de autoria do deputado Mendonça Filho, que impede a criação, o aumento de despesas pela União para os estados, sem indicar a receita, os recursos necessários para isso. Ou seja, nós devemos evitar qualquer aumento de despesas para os estados ou qualquer redução de receita para os estados. Nesse sentido, nós apoiamos a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição. Quero também retomar uma agenda trazida pelos governadores na reunião aqui neste mesmo plenário, nesse mesmo salão em 2013, que tive a oportunidade de participar na condição de senador, em relação à defesa da alíquota zero para o PASEP, nas transações entre a União e estados. É importante registrar que, a partir daquela reunião, o senador Aloysio Nunes apresentou um projeto, o PLS 86 de 2013. Tenho convicção, pela conversa que tive com vários governadores, que essa também é uma medida de extrema importância para o conjunto de governadores. Outro pleito diz respeito ao pagamento dos créditos previdenciários, a compensação previdenciária que os estados têm direito. E nós estamos sugerindo a apresentação de um projeto de lei para que a União possa compensar esses créditos previdenciários com a redução, abatendo da dívida dos estados e do Distrito Federal com a União. Essa é uma medida de extrema importância para vários estados, especialmente para nós de Brasília. Essa é uma medida de extrema importância. E, por fim, eu quero cumprimentar o senador José Serra pela apresentação da proposta que permite a utilização dos depósitos administrativos e os depósitos judiciais em até 70% pelos governos dos estados. Alerto que era bom fazer uma correção na redação, porque me parece que da forma que está, e não foi assim o objetivo do autor, praticamente esses depósitos servirão apenas para pagamento de precatórios, quando na proposta permitiria também para o pagamento de dívidas e para investimentos. É importante dar uma olhada nessa redação, mas essa proposta, e fiquei muito feliz de ouvir do presidente da Câmara dos Deputados
que colocará em apreciação tão logo a pauta seja desobstruída. Essa matéria é de extrema importância para todos os estados. No mais, eu quero parabenizar o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados pela iniciativa importante para recuperar o equilíbrio financeiro dos estados, para que os estados possam recuperar sua capacidade de investimentos e que o Brasil possa voltar a crescer, distribuindo renda e melhorando a qualidade de vida da nossa gente. Muito obrigado. Agradecemos ao governador Rodrigo Hollenberg e concedemos a palavra ao governador Geraldo Alckmin, em nome dos governadores da região Sudeste. Quero cumprimentar o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, da Câmara, deputado Eduardo Cunha, senhores senadores, deputados, colegas governadores, governadoras, amigas e amigos. Cumprimentar Renan Calheiros e Eduardo Cunha, a iniciativa, né? O Brasil é uma república federativa, então a importância de fortalecer a federação. Agradecer aqui aos governadores do Sudeste, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, e trazer aqui 5 propostas. A primeira não tem custo financeiro, é matéria legislativa. O artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal, estabelece a possibilidade de delegar aos estados matéria legislativa. Permite a delegação aos estados. Então, um exemplo que nós temos é a possibilidade de delegar aos estados legislar em matéria pré-processual, inquéritos. Nós ganharíamos tempo, teríamos agilidade, economizaríamos dinheiro. Só para dar um exemplo, hoje para ouvir uma testemunha chega a levar 1 ano e meio, às vezes. Então, essa delegação aos estados, ela é muito importante e dentro do princípio da descentralização. Segunda proposta, abordada muito bem pelo governador Ricardo Coutinho, é a questão dos financiamentos. Nesse momento de crise, de economia esfriando, nós temos 2 possibilidades de avançar rapidamente. Uma delas é infraestrutura e logística. Infraestrutura e logística. Até para PPP, nós precisamos ter contraprestação. Então, precisamos dos financiamentos para alavancar as PPPs e os projetos de infraestrutura e logística que geram muito emprego, reduzem custo Brasil, melhoram produtividade. E nós temos casos até de projetos, mais até do que falou Ricardo Coutinho, já aprovados pelo PAF. Já passou o ano passado pelo programa de ajuste fiscal, pelo PAF, e não são liberados. Então, é fundamental a questão dos financiamentos. Terceiro, como disse o deputado Rodrigo Hollenberg, a compensação do Comprev. A Constituição brasileira estabeleceu a reciprocidade. Conta o tempo privado no setor público para aposentar e o tempo do setor público na área privada. Então, muitos funcionários que entram no governo vêm da iniciativa privada e vão se aposentar pelo Estado. Então, por exemplo, São Paulo tem 200 milhões já reconhecido e 800 milhões para reconhecer. O Distrito Federal acho que deve ter 600 ou 800 milhões, que é recurso do Estado. Então, poderia compensar com a dívida, enfim, achar uma maneira de compensar os recursos do Comprev. O quarto é saúde. Aqui foi muito bem colocado a questão do subfinanciamento da saúde. Então, a nossa proposta são 2. Uma, rever o teto, porque quanto mais você atende, estoura o teto. Então, além da tabela ser pequena,
você ainda acaba ficando fora do SUS, bancando 100% o atendimento, rever o teto. E a outra é nós podermos cobrar das seguradoras de saúde. Hoje só o Ministério da Saúde pode cobrar. Nós seremos mais eficientes nesse trabalho. Então, nós podermos cobrar das seguradoras e o recurso fica para quem atende. Se quem atende é a prefeitura, recurso fica para a prefeitura. Se quem atendeu for o Estado, fica para o Estado. Então, é só cobrar, não tem dinheiro público. Você atende, né, casos complexos, a pessoa tem seguro-saúde, a cobrança é prevista, mas só quem pode cobrar é o Ministério da Saúde. Poder os estados fazerem a cobrança e ficar com o recurso. A quinta, ainda nessa área de saúde, o saneamento. Há uma boa proposta do senador José Serra de nós não tem tributo municipal em saneamento, nem tributo estadual, mas tem tributo federal, PIS/COFINS. Então, esse recurso poder ser utilizado para investimento. Investimento. Os tributos, que não tem sentido tributar água e esgoto. Então, poder utilizar para investimento. E, finalmente, como bem abordado aqui também, a segurança pública ter um fundo e uma participação no financiamento mais efetivo. No governar é escolher, né? E é nítido hoje a dificuldade de financiamento, especialmente na área de saúde e de segurança pública. Muito obrigado. Muito obrigado, governador Alckmin. Nós concedemos a palavra ao governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori. Senhor presidente do Senado, senador Renan Calheiros, senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, senhora governadora, senhores governadores, senhores senadores, senhores deputados federais. Em primeiro lugar, falo também em nome do governador Colombo, Santa Catarina, do governador Richa, do Paraná, e do governador Azambuja, de Mato Grosso do Sul. Tenho certeza que eles seriam mais habilitados pelo conhecimento para falar sobre o tema proposto para este encontro. Quero saudar a iniciativa, que ela é muito positiva para que se comece realmente a discutir um pacto federativo para o nosso país. Todos nós conhecemos a realidade internacional, conhecemos a realidade nacional e sabemos das dificuldades que existem nos nossos municípios. E entendemos que a federação é uma unidade da qual estados fazem parte. O Estado é uma unidade federativa. E só se cuida do todo cuidando das partes. Infelizmente, nós não temos hoje essa federação, que é uma federação pela qual todos nós desejamos lutar. A situação de muitos estados brasileiros é de emergência, como é o caso do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, entendem a situação do país, e porque conhecemos a sua realidade. Nós também estamos fazendo os nossos ajustes, mas nós precisamos da ajuda da União. Nós precisamos, evidentemente, de muitas mudanças, mas acreditamos que a mudança fundamental para a maioria dos estados brasileiros
é a questão da dívida pública, que tem que passar para um patamar percentual menor do que aquele que nós temos, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Nós temos um comprometimento de 13%. E se nós tivéssemos um comprometimento negociado de 9%, evidentemente criaríamos outras condições e condições melhores de investimento. Acredito eu, e aproveito aqui para apoiar a proposta do Alckmin, nós somos a favor do Fundo de Segurança e também para que haja verdadeiramente um comprometimento tanto dos estados como da União para que nós possamos modificar pelo menos a política penitenciária do país. Apoiamos sim para que haja uma mudança e uma transformação no Fundo de Saúde, como foi colocado aqui pelo prefeito Coutinho. Nós achamos importante porque isso vale não apenas para os estados, mas vale também para os municípios, que são a outra unidade da federação, que às vezes também bancam orçamentariamente uma evolução muito grande do comprometimento com a saúde. Outra questão que não foi colocada aqui, e que especialmente é para os estados exportadores, da questão da mudança da Lei Candir e do próprio Fundo de Exportações, para que estes recursos cheguem aos próprios estados. Diria mais, que chamar a atenção de que aquilo que está em curso do Simples Nacional, ele vai retirar toda e qualquer possibilidade da capacidade dos estados fazerem seus investimentos. É uma reforma tributária ao contrário o que se está pensando para o nosso país e liquidaria com as finanças estaduais. Outra questão. Os pisos salariais, estes evidentemente não é preciso nem falar e nem abordar, mas exige uma reflexão da nossa parte, por saber que estas questões não podem impedir que o Estado funcione, faça suas atividades, cumpra o seu papel, preste um bom serviço público, mas não da maneira que está sendo projetada hoje em dia, com os vários pisos nacionais que vão sendo estabelecidos para muitas categorias. Ninguém é contra que as pessoas, os funcionários, possam ganhar melhor para prestar um bom serviço, mas de uma maneira desavisada, sem o comprometimento dos municípios e dos estados, isso gera preocupações profundas. Somos a favor também dessa questão colocada em relação ao PASEP, de que realmente tem que se encontrar uma maneira e uma forma de que isso venha a resolver as questões dos próprios estados. Digo que não sei quanto é de Santa Catarina, não sei quanto é do Paraná, mas do Rio Grande do Sul já estão à disposição, já pactuados, acertados, em torno de 90 milhões, mas que o conjunto todo é muito mais. Isso deve servir para todos os estados que também têm essa possibilidade de terem os seus recursos. Por outro lado, queria colocar também a nossa posição. Nós, os estados do Sul, e acredito que falo pelo menos por Santa Catarina, pelo Mato Grosso do Sul, sei que o Richa tem um pouco de discordância, nós somos a favor da questão da guerra fiscal, como está se propondo a mudança. Nós, do Rio Grande do Sul, mesmo perdendo inicialmente, nós somos parceiros nessa caminhada que está sendo colocada. Outra questão que eu gostaria de chamar a atenção, e aí vai ao presidente da Câmara dos Deputados e também ao presidente do Senado, muito cuidado com os projetos em andamento,
tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, porque a maioria deles, só o conjunto deles, se aprovados todos eles, vão retirar dos estados perto de 100 bilhões de reais e que geram, evidentemente, o desconforto de todos nós. Depois nós podemos passar tanto ao presidente do Senado como ao presidente da Câmara dos Deputados um resumo dos projetos. Não que nós sejamos contra que os deputados e os senadores apresentem seus projetos, mas não podem se penalizar as finanças estaduais. Era isso muito